Está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ai, muito bom louvar o Senhor. É bom tocar aqui na frente, mas é bom quando a gente está aqui também, só louvando. Amém? Eu queria pedir para você abrir a tua palavra lá em Efésios, capítulo 5. Enquanto a luz vai melhorando aí. Efésios, capítulo 5. Lá no versículo 15, aqui Paulo está, nessa carta aos Efésios, Paulo está incentivando, aos Efésios caminharem com Cristo, andarem numa novidade de vida, porque eles estavam querendo voltar às antigas práticas. E Paulo começa falando aqui, no versículo 8, ele fala assim: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai assim como filhos da luz. Mas eu quero ir com você lá no texto, a partir do versículo 15, que fala assim: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que lá naquele tempo os dias já eram maus, Hoje é pior ainda. Vejo o ser humano evoluir, infelizmente o ser humano vai cada vez mais se destruindo. E ele segue no versículo 17: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Outra versão fala: mas enchei-vos do Espírito. E eu quero falar sobre isso, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo não é apenas um coadjuvante da nossa vida. Às vezes a gente nem fala sobre o Espírito Santo. A gente fala às vezes muito sobre Jesus, que na verdade é o Espírito Santo. É bom a gente deixar bem claro que o Espírito que ele fala aqui é o Espírito Santo de Deus, porque existem outros Espíritos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser um coadjuvante na nossa vida. Ele tem que ser a peça principal, fundamental. Amém? Amém. E esse verbo que ele usa aqui, encher, enchei-vos. Na verdade, algumas versões falam, mas deixai-vos ser cheios pelo Espírito. É um verbo imperativo, ou seja, é uma ordenança. Então, ser cheio do Espírito não é algo que depende de Deus, mas depende de nós. Enchei-vos, ou seja, depende de uma busca nossa. Depende da gente se colocar na posição de ser cheio do Espírito Santo. E muitas vezes a gente fica esperando, uma hora o Espírito Santo vai me encher, uma hora vai, mas a gente não busca, a gente não se determina a ir atrás, a saber a respeito do Espírito Santo. Então, Paulo deixa bem claro aqui, na verdade Deus, usando a boca de Paulo para falar aos Efésios e falar para nós também, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quantas vezes nesse ano, vamos falar desse ano, a gente parou para buscar a presença do Espírito Santo? Eu posso falar por mim, poucas vezes, realmente de buscar a presença do Espírito Santo, de se dedicar um tempo à presença do Espírito Santo. E muitas vezes a gente acha que
Estar cheio do Espírito Santo é quando a gente vê uma cura acontecer, quando a gente vê um paralítico andar. Isso também é estar cheio do Espírito Santo. Mas eu acredito que isso acontece para as pessoas que estão na plenitude do Espírito. Aquelas que estão transbordando do Espírito Santo. Porque Jesus fazia isso. Quando ele estava cheio da presença de Deus, as coisas aconteciam. Os milagres, né, que a gente olha, nossa, isso é impossível aos olhos humanos. Então, Paulo fala aqui, enchei-vos do Espírito. E ele fala um pouquinho antes, né, não sejam insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Será que a gente tem aproveitado cada oportunidade para buscar o Espírito Santo? Agora aqui mesmo nós tivemos uma oportunidade de buscar o Espírito Santo. É um momento que a gente pode parar para refletir sobre aquilo que a gente está cantando, sobre aquilo que a gente está fazendo aqui, sobre aquilo que Deus fez na nossa vida durante a semana, que às vezes a gente não consegue parar para pensar nisso. Puxa, né? Todo dia a gente acorda correndo e tal, não sei o quê, e na verdade é um momento. Mas eu tenho certeza que muitos aqui talvez não aproveitaram essa oportunidade. Talvez estava preocupado com outros problemas, ou talvez preocupado com a letra, ou talvez preocupado com quem está tocando, ou com o som, se está alto ou não está, e tantas outras coisas que pode tirar a nossa atenção. Então, cada oportunidade que Deus dá para nós é importante. A gente saber que naquele momento eu posso ser cheio do Espírito Santo. Mas será que só esse momento aqui é suficiente? Não. Aqui, na verdade, eu aprendi que é um momento para a gente transbordar do Espírito Santo. Porque é onde eu, junto com meu irmão, a gente buscou o Espírito Santo durante a semana tal, e aí a gente se juntou aqui, vamos celebrar a Deus por aquilo que Ele fez na nossa semana, e aí a gente transborda de alegria. Mas eu sei que tem muitas pessoas que vêm aqui para ser cheio, porque talvez passou a semana inteira sem ter um momento com Deus, talvez passou a semana inteira sem ter um momento de oração, de leitura da palavra, e aí vem para se encher. Mas vai passar segunda, terça, o negócio vai esvaziando. E aí vive anos e anos de vida dessa forma. Então, Deus tem algo mais para nós, amém? Você pode falar para quem está do seu lado aí, Deus tem algo mais para você. Você não precisa abrir, mas se a gente voltar um pouquinho, eu quero voltar um pouquinho para a gente entender essa questão do enchimento do Espírito Santo. Se a gente abrir lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 25, quando Deus está fazendo todas as coisas, Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Ele fez um homem e mulher. Você quer? Bom, vamos abrir rapidinho lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Quem estava aqui nesse momento? Façamos. A gente entende que está aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo com... façamos o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem sobre o chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando ele fala façamos, na verdade, Adão e Eva, eles já eram cheios da presença de Deus. Amém. Porque eles eram a imagem de Deus. Eles eram a imagem de Deus, não no sentido só físico, mas eles eram a imagem de Deus no sentido de poder, no sentido de autoridade, no sentido de conhecimento, no sentido de revelação. Eles tinham conhecimento pleno, assim como Deus tinha.
Porque Deus queria que fosse dessa forma. E na verdade, o objetivo de Deus desde o início sempre foi criar um povo que tivesse a sua mente, que tivesse os seus valores, que tivesse os seus desejos, os teus sonhos, os teus propósitos. Mas o homem pecou. O homem se desviou desse caminho. E aí sim entra todo o plano da salvação que a gente conhece. Mas para quê? Para trazer de volta essa mente, para trazer de volta esses pensamentos, para trazer de volta as atitudes. Então dá para você entender a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser apenas um cara, né? A gente fala aí, né? A gente ouve falar, um cara, sei lá, um amigo. O Espírito Santo não pode ser apenas isso, quando a gente se lembra que a gente tem algum problema. Ah, vou orar. Não, o Espírito Santo tem que ser algo constante na nossa vida. Não tem como a gente caminhar com Deus de momentos, sabe, num culto ou num congresso, ou não, tem que ser constante. E eu sei que se você conversar com alguém que tem o Espírito Santo e age constantemente na vida dele, você vai perceber a diferença. Amém. Você vai perceber a diferença. Porque não tem como fechar o Espírito Santo. É algo que transborda quando a gente está cheio. Amém? Aleluia. No 14. João capítulo 14. Aqui Jesus está tendo um diálogo com seus discípulos. E é interessante a gente ler isso para a gente entender a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. E aí você vai perceber, se você for ler esse texto aí na sua casa, você vai ver que Tomé começa a indagar ele, mas Senhor, para onde você vai? Aí vamos lá para o versículo 16. Ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós. Amém. Então, olha que interessante. Ele fala aqui, o Espírito da verdade.
E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Aqui é a presença do Espírito Santo. E ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e eu revelarei a ele. Então perguntou Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedece a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e nele faremos morada. Então olha que interessante, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não podem ter o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo, primeiro você tem que amar a Deus, você tem que crer nele. Então, e ao mesmo tempo acontece, quando nós cremos em Deus, quando nós buscamos essa presença de Deus, Deus faz morada permanente em nós. Amém. Não é um momento, permanente. E ele segue falando aqui, no 24, quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que você está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E aí, ele vai seguir aqui, este ensinamento vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Amém. Então, olha só, você quer aprender todas as coisas? Eu sou impaciente. Irmãos, Deus veio para você. Se você se acha justo, quero te dizer que o Espírito Santo não é para você. Deus não veio para você. Jesus não veio para você. Se você se acha justo, se você se acha reto, se você se acha acima da média, Jesus não veio para você. Jesus veio para quem é pecador. Eu reconheço que eu sou pecador. Porque se a gente não reconhecer que a gente não é pecador, a gente não anda para lugar nenhum. A gente sempre vai andar pelos nossos preceitos, pelos nossos valores. E quem fala isso é a palavra de Deus. Se você abrir aí, Lucas, volta um pouquinho aí. Olha só, o próprio Jesus fala aqui para nós. Lucas capítulo 5. Aqui fala que Jesus estava ali andando e ele encontrou um publicano chamado Levi. O publicano era aquele que era responsável ali a cobrar os impostos. Vamos dizer, era o político da época, o corrupto, né? Porque existem políticos sérios, mas eram os políticos corruptos da época, eram que cobravam as coisas indevidas. E Jesus passou e viu Levi. E aí ele começa, então ele fala aqui no 29, então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa. E uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa, comendo com eles. Os fariseus e os escribas reclamaram com os discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe ponderou: os que têm saúde não precisam de comer. Ele estava ali naquela festa, né? E muitas vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é você se separar das pessoas, é você não conviver com as pessoas que são pecadores, é você achar que eu não posso me misturar, olha, eu não posso comer isso aí, eu não posso isso, eu não posso aquilo.
Não é nada disso. Acho que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, a gente ia ficar impressionado. A gente ia falar, esse cara é Jesus. Porque era isso que acontecia. Por que os escribas lá, os chefes, os doutores da lei, estavam guerreando? Porque eles não viam Jesus como o Filho de Deus. Porque era um cara que estava quebrando regras. E muitas vezes nós somos cheios de regras. E essas regras não permitem que o Espírito Santo nos enche. A gente vem às vezes para o culto cheio de regras. Não, eu não posso cantar assim, eu não posso fazer isso, eu não posso movimentar meu braço, eu não posso dançar, eu tenho que ser servo de Deus. Você está perdendo o seu tempo. Porque Deus vai agir nas coisas simples. Irmãos, o Evangelho é simples. Amém. Glória a Deus. O Evangelho é simples. As pessoas estão querendo distorcer o Evangelho e tornar isso complicado. E sabe, cada vez que a gente ouve um Evangelho distorcido, parece que fica mais difícil para a gente buscar o Espírito Santo. A gente se sente mais pecador e ao mesmo tempo o diabo coloca na nossa mente: você não é digno de me buscar, você não é digno, você é isso, você é aquilo. E a gente começa... Mas o que Jesus fala aqui? Eu vim para chamar os pecadores. Eu vim para chamar os pecadores. Aleluia. Então, se você é pecador, Jesus Cristo veio para te chamar. Amém? Veio para encher o teu coração com a presença dele. Amém. Aleluia. Amém? Então, ele veio para nós, os pecadores. E eu quero mais do que isso. Eu coloquei até aqui. E mais. E mais. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Fala assim, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, nenhuma condenação. Amém. Nenhuma condenação. Porquanto a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, voltando aqui, Paulo está falando aos Romanos sobre aquilo que a gente falou lá no começo. Deus, através do Espírito Santo, está fazendo a gente voltar a andar na natureza do Espírito. Amém. E não na natureza carnal. Não na natureza carnal. E aí, no versículo 6, a mentalidade da carne, presta atenção nisso. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Interessante, não se submete à lei de Deus. Essa lei de Deus aqui, irmão, essa lei de Deus é a palavra de Deus. Amém. É a Bíblia. Essa lei aqui não está falando da lei do Antigo Testamento. Ele está falando da lei por completo. Então, a mentalidade carnal, a minha mentalidade, a mentalidade que eu nasci, a mentalidade que você nasceu, ela não se submete à vontade de Deus. Isso não é em um momento, isso é eterno. Ela nunca vai se submeter à vontade de Deus. E ele segue falando aqui, os que vivem na carne, versículo 8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, como é que tem sido a sua mentalidade? Será que a sua mentalidade tem sido carnal
ou a sua mentalidade tem sido no Espírito? O que Paulo nos fala aqui é que se a nossa mentalidade não está em Cristo, será que o Espírito está em nós? Se você aceitou Jesus, Ele está. Eu creio pela palavra que Ele está. Mas talvez Ele esteja bem apagadinho. Sabe? Bem... Então ele segue falando aqui, versículo 10. Porém, se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Olha que interessante, ele fala aqui, na verdade, no começo do versículo, ele está falando que a nossa carne está morta, o nosso corpo está morto, mas logo depois, ele já fala o seguinte, mas se aquele Espírito de Cristo está em você, ele vai trazer vida ao seu corpo mortal. Que vida é essa? É a transformação do Espírito. É a transformação dos nossos valores, a transformação da nossa mente, a transformação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a transformação dos nossos sonhos, a transformação dos nossos objetivos. Amém. Ele vai trazer vida para nós. Amém. Então entenda que quando a gente anda só pensando nas coisas desse mundo, sonhando as coisas desse mundo, desejando as coisas desse mundo, a gente está morto. É o termômetro, né? É aquela luzinha que, não sei quem já foi num estúdio de gravação, quando está gravando, acende uma luz lá. Então, é esse termômetro. Se no nosso coração a gente só está desejando as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, a vontade desse mundo, a gente está morto espiritualmente, a nossa mente está morta. Mas quando a gente está desejando, buscando a presença de Deus, buscando andar com Deus, buscando sonhar os sonhos de Deus, a gente está vivo. Amém. Isso não quer dizer, irmão, que você não vai ter pecado. Muitas vezes a gente cria essa distorção, mas então eu não posso. Não é isso. Não é isso que ele está falando aqui. A gente pode ter pecado, a gente vai pecar. Não é que a gente pode, a gente vai pecar porque a gente é falho, a gente é ser humano. Mas é diferente quando a gente peca porque foi um vacilo, pequei. Esses dias aconteceu, eu estava jogando basquete, inclusive o meu olho está roxo aqui porque eu tomei uma cabeçada. Ia falar para a Alessandra que eu tinha apanhado dela em casa, mas não foi. Foi uma cabeçada e não aconteceu comigo, mas com um irmão que estava comigo ali, que é um irmão também, e a gente acredita em Deus. E ele perdeu a cabeça numa jogada e ele xingou o outro rapaz que não era cristão. E passou, jogou, aí acabou, e eu vi que ele estava arrasado. Ele falou, devia ter feito aquilo, cara, não sei o quê. Eu falei, irmão, já se arrependeu? Vai lá, pede perdão e bola para frente. Muitas vezes a gente peca e a gente fica preso naquele pecado, a gente fica ali, sabe, lutando, mas eu não podia ter feito isso, mas eu não podia ter aquilo. Irmão, a palavra é bem clara que a gente tem um advogado. Esse advogado é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se arrepende, pede perdão e bola para frente. Sabe, todas as vezes que eu erro, por mais que eu me sinta mal, eu falo, Deus, me perdoa, Pai, me ajuda a levantar, me ajuda a caminhar, que eu sei que amanhã vai ser um dia melhor. Amém. Bola para frente. E é assim que a gente tem que andar com Cristo. Então o Espírito Santo, ele está ao nosso favor, o Espírito Santo, ele está ali intercedendo pela gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, de buscar a presença dele, de, sabe, se encher da presença dele. E como é que você se enche do Espírito Santo? Lendo a palavra, orando, adorando a Deus, tendo tempo de meditação, buscando a presença de Deus. E às vezes o tempo, irmão, não é o tempo que a gente quer determinar. Eu não sei, comigo é assim. Esses dias mesmo eu falei, vou buscar Deus de madrugada. Vou pôr lá o celular para despertar e vou buscar Deus de madrugada. Pus o celular, irmão, tocou o celular, levantei, desliguei o celular, voltei a dormir.
Então, às vezes a gente não vai conseguir, mas sabe, aproveita as oportunidades que você tem. Esse dia agora eu trabalho numa loja de porta, de esquadria. Então eu carrego porta aí, bastante lugar. E esses dias eu acordei de manhã, geralmente de manhã, eu e a Alessandra, a gente tomando café, a gente tem um devocional ali, às vezes eu leio a palavra, a gente ora e tal. E esse dia eu acordei atrasado, fui para a loja e tal, não sei o quê. E aí tinha uma entrega para mim lá na Piscinguaba. Aí pus a porta no carro, fui embora. Aí sabe que eu já fiquei preocupado, porque eu tinha vendido aquelas portas para a senhora, e a senhora falou, é um morro a casa. Eu falei, meu Deus, cara, tempo meio chuvoso, vou chegar lá, aquele morro, o carro não vai subir, vai ser perrengue. E aí eu falei, Deus, comecei a orar. Eu já tinha perdido a oportunidade de manhã, eu comecei a orar, entrei no carro e fui orando daqui lá. Orando, agradecendo a Deus por tudo que tinha feito. Comecei a interceder por um, por outro, tal, não sei o quê. E aí eu tinha uma entrega para fazer no Batumirim e uma entrega para fazer na Piscinguaba. Cheguei no Batumirim para fazer a entrega, só tinha assim, bairro da Gaivota. Não tinha rua, não tinha número, não tinha nada. A hora que eu desci, era um monte de casa aqui, uma estrada que vai até a praia, mais um monte de casa aqui. Eu falei, meu Deus. Aí parei o carro, falei, tinha uma mocinha passando, eu falei, moça, você sabe onde mora fulano e tal? Ela falou, não sei não, deve ser aí, entra aí. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei ali parado, aí eu falei, vou ligar, né? Aí não tinha rede no celular. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou achar esse cara? Na hora, eu falei, vou orar. Falei, Deus, eu posso achar esse cara rápido, porque a chuva vai apertar, não sei o que, comecei a orar. Aí saiu um rapaz, que estava numa construção assim, eu falei, pô, você sabe onde mora fulano de tal? Ele falou, sei, mora aí, ó. Eu tava do lado, assim, o carro, assim, do lado. Dei uma ré, fui lá. Talvez você fale assim, mas isso aí é coincidência. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo tinha já, vou te ajudar. Aí tudo bem, peguei o carro, fiz a entrega, já falei, Deus, obrigado e tal, e fui pro Batumirim. Cheguei lá, eu falei, Deus, e agora? Desci, cheguei lá na vila. Quando eu chego na entrada, o cara já estava me esperando, assim, ó. Aí ele falou assim, aqui a porta. Eu tinha 2 entregas lá. Uma era bem ali na praia mesmo e a outra era no morro. Aí eu falei, tá legal. Aí quando eu cheguei nesse cara, o cara falou assim, a mulher falou para você deixar as portas aqui na casa do lado aqui. Aí fui lá, descarreguei, vim com um sorriso aqui. Eu falei, nossa, Deus é bom. Deus é bom. Então, são coisas pequenas. Quem já teve bastante experiência com o Espírito Santo sabe disso. São coisas pequenas que Deus faz, mas Ele mostra pra gente assim, eu estou com você. Amém, glória a Deus. Eu estou junto, nós estamos juntos. Amém? Então, talvez você pense assim, puxa, mas... E aí eu quero seguir falando com você aqui, a partir do versículo 6, a gente já leu uma parte, né? Versículo 12, 8:12, Romanos 8:12. Fala assim, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, não mais, porque nós fomos libertos pelo sangue de Cristo, amém? Para que andemos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste um Espírito que os adota como filhos, por intermédio dos quais podemos clamar. Então, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não tem que ter medo de nada. Gente, e se algum dia alguma coisa acontecer, é porque era propósito de Deus.
Sabe, o que me conforta nos dias de hoje, porque a gente sabe que a violência está em todo lugar, é saber que se alguma coisa acontecer comigo, meu, Deus está comigo. Se eu tiver que morrer, estou indo para a glória. Se tiver que ficar numa cama doente, Deus está comigo, Ele vai me sustentar. Se eu tiver que passar fome ou alguma coisa, Deus está comigo. Então a gente tem que, sabe, parar de acreditar no evangelho de mentira. Um evangelho que é só prosperidade, é só poder. Ele é simples, mas ele é simples a partir do momento que nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém. Senão ele se torna complicado. Porque você vai entrar numa guerra contra o seu próprio eu, contra a sua própria carne, contra a sua mente. E essa guerra a gente não vence sem a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Fala aí pro teu irmão, você não vence sem a presença do Espírito Santo. Deu para entender isso? Amém. E eu queria fazer uma... Não é dinâmica, não. Nem ato profético. E agora é moda fazer ato profético. Então aqui, ó, só pra gente entender, isso aqui é uma esponja normal, tá? A mulher falou que eu tinha pego esponja dentro. Então, essa água aqui, irmão, representa a natureza de Deus. Presta atenção nisso. Essa água representa a natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? Vamos falar aqui dos frutos do Espírito. Bondade, benignidade, amor, domínio próprio, justiça. Tudo que você lembrar aqui de bom que Deus tem, isso aqui representa. E mais do que isso, representa poder de Deus. Amém. Representa transformação. Amém. É aquilo que Deus sempre quis para nós. Mas a gente pecou. Mas quando a gente aceita Jesus, o que acontece é isso aqui, ó. A gente começa a ser absorvido por essa água. O Espírito Santo começa a entrar em nós. E o que acontece? Chega uma hora que a gente já não consegue mais. A gente está encharcado da presença de Deus. Amém. Vou tirar o... Então isso aqui é o nosso corpo carnal. E uma vez que a gente experimenta a presença de Deus e vai buscando a presença de Deus, a gente vai sendo cheio do Espírito Santo. E se você pegar aqui, molhou, tá bom? Molhou. Não tem jeito. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, qualquer lugar que a gente for, a pessoa vai tocar na gente, a pessoa vai ter um contato com a gente e ela vai ser contaminada com isso. Amém. Deu para entender? Então, o que o Espírito Santo faz com a gente, ele absorve a nossa vida. Só que isso depende de eu querer ser cheio do Espírito Santo. Então é algo muito mais profundo do que simplesmente vir à igreja, do que simplesmente falar eu creio em Deus. É muito mais profundo que isso. É você querer levantar todos os dias e falar, meu, eu quero fazer aquilo que é certo. Eu quero agradar a Deus. Eu quero andar na justiça de Deus. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero saber, vou para cá, Espírito Santo. Vai, filho. Não, vai para lá. Sabe, ser dirigido pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente entra em negócios errados, a gente se mete em embaraço. Eu falo por experiência própria. Porque a gente não busca a direção do Espírito Santo. E aí depois, para consertar, é um problema. Mas mesmo assim, se você quiser consertar, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém. E vai consertar a situação. Mas a gente muitas vezes tem que se humilhar, a gente tem que passar por coisas que a gente não gostaria de ter passado. Mas porque o Espírito Santo quer nos ensinar. Mas irmão, eu prefiro passar um apertado, mas estar na presença de Deus, do que andar no errado. Do que andar na injustiça. Do que andar achando que eu sou justo e não preciso disso. Tem um monte de pessoas que acham que são justas e não precisam do Espírito Santo de Deus. O fim é triste. Amém?
Deus tem algo muito mais profundo para você. Amém. Glória a Deus. E sabe o que é bom? Que é individual. Amém. Você não precisa prestar conta para mim, você não precisa prestar conta para o pastor. É você e Deus. Você quer ser transformado, você quer andar uma novidade de vida, busca. Pede uma estratégia para o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Não dá para buscar de manhã, vai buscar de madrugada, vai buscar durante o almoço, está surfando, vai buscar a presença de Deus, está jogando bola, sei lá, o Espírito Santo vai te mostrar, sabe? Não fica naquela dependência de alguém, sabe? Mas a igreja não faz nada, mas fulano não fez isso, mas a minha mulher não ora comigo. A hora que você estiver diante de Deus, não vai ter desculpa, irmão. Deus, eu falei, e aí? Você me buscou? Como é que foi? Então, é pessoal. É pessoal. E para encerrar, eu quero voltar lá em Lucas. Aqui Jesus faz uma parábola do grande banquete. E olha que interessante isso. Eu estava lendo sobre isso, linkando, as coisas, os versículos que eu tinha lido. Isso aqui falou muito comigo. Ele fala assim, ora, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Jesus estava ensinando ali, ele estava falando um pouquinho antes, sobre que os humildes seriam exaltados. E aí, no versículo 15, fala assim, ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa, enunciou, feliz será aquele que partir o pão no banquete no reino de Deus. Porque Jesus estava falando sobre isso. Jesus, contudo, declarou, certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar os que estavam sendo convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a se declinar com desculpas. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso vivê-la. Por favor, queira me desculpar. Outro conviva explicou-se. Acabei de comprar 5 jumentos de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que tenhas me perdoado. E outro ainda argumentou, acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se de sobremaneira e ordenou ao seu servo, sai agora, mesmo para as ruas, beco, cidade, qualquer lugar. Traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo, tudo que o Senhor me mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrarem, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Irmão, isso aqui é muito sério. Muitos de nós nascemos no caminho de Deus. Muitos de nós nascemos dentro do reino de Deus, entre aspas, Nascemos no caminho, na igreja. Fomos criados aqui dentro. E muitas vezes nós estamos nos desviando do convite que Deus tem para nós todos os dias. Com as nossas desculpas. Preciso trabalhar. Preciso ter minha família. Eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Agora eu não tenho tempo. Eu não vou me envolver. Eu não vou fazer parte. Deixa eu te falar. Uma hora a porta vai se fechar. E eu não posso afirmar
que vai ter espaço para nós. Quem vai saber isso é Deus. Eu prefiro acreditar que eu preciso buscar. Amém. Tem pessoas que falam assim, não, mas uma vez salvo, sempre salvo. Amém. Mas e se não for assim? E mesmo que seja assim, talvez a gente está perdendo tempo da nossa vida em viver a abundância de Deus. Sabe, quando eu penso em abundância, eu não estou pensando em dinheiro, eu estou pensando em paz, em ter alegria. Sabe, se acordar de manhã, saber se você tem ou não dinheiro, se você tem ou não comida, se você anda de um carro zero, um carro velho, você está em paz, tudo bem. Sabe, eu sou feliz. Eu sou feliz. E a gente vê por esse texto aqui que Deus preparou um lugar para nós. Ele já reservou e todos os dias Ele nos convida. Ele nos convida. E mesmo você que de repente não nasceu num lar cristão, mas foi convidado e hoje faz parte, Ele continua nos convidando. Sabe por quê? Na plenitude de Deus, o poder dele é infinito, a graça dele é infinita, não existe um limite para Deus, sabe? Ah, mas eu já busquei muito a Deus, eu já experimentei tudo de Deus. Será que você já experimentou tudo de Deus? Não tem um limite, não tem um limite. Se você buscar mais, Deus vai te dar mais. Se você buscar mais, Deus vai te encher mais. Se você tem um pouco de paz, Deus pode te dar mais paz. Se você tem um pouco de alegria, Deus pode te dar mais. E sabe, quando a gente chegar num ponto que a gente está transbordando, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Porque era isso que Deus fazia com Pedro, era isso que Deus fazia com os seus discípulos. Se a gente for ler a palavra, a hora que Jesus foi embora, quem começou a fazer as curas? A palavra fala que a sombra de Pedro curava. Meu, você imagina a presença de Deus que você tinha. E eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa plenitude de Deus, mas eu quero mais de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estou inconformado com o que eu vivo de Deus. É pouco. É pouco. Eu cheguei na metade da minha vida, se eu viver uns 80. E eu quero mais de Deus. Sabe, eu já cheguei à conclusão que as coisas do mundo, elas vão me satisfazer momentaneamente, mas não eternamente. E talvez tem pessoas aqui que já passaram da metade da vida, já estão um nível a mais, mas ainda não conseguiu alcançar aquilo tudo que Deus tinha para você. Então eu queria pedir para você abaixar sua cabeça nesse momento, que você refletisse sobre a sua vida. Deus conhece o teu coração, irmão. Deus conhece cada pensamento teu. Deus conhece cada atitude sua. Deus conhece em cada lugar que você vai, cada olhar. Deus sabe se você tem buscado Ele de uma forma genuína ou se você tem sido apenas um religioso. Porque religiosidade é o evangelho superficial. É o evangelho que é como se a gente vestisse só uma roupa e dissesse, agora eu sou um cristão. Mas a presença do Espírito Santo realmente é transformadora na nossa vida. E eu queria que a gente tivesse esse momento de oração, você e Deus aí. Se você precisa se arrepender, se você precisa se colocar diante de Deus e falar, Deus, me enche mais, eu sei que eu tenho te buscado pouco. Ou se você tem buscado a Deus, pede para Deus, Deus me enche mais. Eu quero ser mais cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser mais cheio do Teu Espírito Santo.